Então aplauda o Senhor Deus poderoso, que vai derramar o fogo dele nesse lugar. As palmas! Derrama
voz, peça, peça. Acende em mim. Na, 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 na. Pra ti, Senhor, acende em mim. Oh, na, 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 na. Pra acabar, acende em mim. Acende em mim, acende em mim, acende em mim. Na, 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 na. Pra ti, Senhor, acende em mim, acende em mim, acende em mim. Na, 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 na. Pra ti, Senhor, acende em mim, acende em mim, acende em mim. Na, 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 na. Pra ti, Senhor. Acende em mim, acende em mim. Aleluia! Acende no Senhor, acende no Senhor. Aleluia! Queremos que o mundo possa viver o melhor que o Senhor tem, Senhor. Assim como o Senhor deu para nós o melhor, nós queremos levar as boas novas para aqueles que necessitam. Por isso, Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Eu não vou lembrar tudo que já passou e pensar no que me aconteceu. Sei que o meu Deus vai me surpreender com o que preparou para mim. Novo amanhecer viverei e então eu verei seu poder se manifestar em mim. Sei que o meu Deus preparou para mim o melhor. Suas promessas
preparou para nós de melhor não está nesse mundo, meu querido, é o reino dos céus. Quantos querem o reino de Deus? Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor, eu quero o teu melhor. Por isso guarda o meu coração, Deus. Guarda o meu coração, guarda a minha vida, guarda a minha mente, Deus. Eu quero essa nova vida, realmente essa nova vida. Eu quero viver o melhor que o Senhor preparou para mim. Eu sei que não é este mundo que o Senhor preparou. Eu sei que não são as coisas deste mundo, mas é a vida eterna que o Senhor preparou para nós. Por isso nós aguardamos ansiosamente pelo teu reino, pela tua vontade, por tudo aquilo que o Senhor preparou por toda a eternidade. Nós queremos viver, nós queremos viver. Por isso, Deus, faça deste lugar um pedacinho do céu nesta noite. Deixe o céu descer neste lugar. Nós queremos, ó Deus, experimentar mais uma vez na tua casa a tua glória se manifestar nesse lugar. Por isso, vem, Deus, que seja estabelecido em nossos corações o teu reino, que seja estabelecido em nossos corações a tua vontade, Deus. É isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos. Aleluia. Se você souber cantar, cante com a gente, cante. Pai nosso do céu. Diga para ele: santo. Santo é o teu nome. É o teu reino, Deus. Teu reino. É isso que buscamos. Buscamos. Tua vontade.
Tá bom. Graça e paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler os últimos versos, do 36 em diante. Bom, muito prazer, meu nome é Paulo Capelete, eu sou casado com a Silvia já há 32 anos, eu tenho 4 filhos. Eu tenho 2 biológicos, o primeiro, chamado Estevão, ele faleceu há alguns anos, com 15 anos ele faleceu. E eu tenho o Giovanni, que tem 22 anos, e ele está namorando hoje. Sempre quando eu vou em algum congresso, eu sempre falo, meu filho não está namorando, pode ir lá visitar, quem sabe você é a prometida dele, né? Mas agora ele está namorando, não posso nem falar isso. e eu tenho 2 meninas adotivas. Eu tenho a Fernanda, de 30 anos, e eu tenho a Maressa, de 13 anos. Tanto a Fernanda como a Maressa, elas apareceram na minha casa, né? E como na minha casa só tem uma chave, a gente não sabe onde está, então a casa fica aberta. Por isso que sempre aparecem filhos lá para eu cuidar. e é assim, você não precisa abrir mais nada a não ser a porta para poder ter filhos, né? É desse jeito lá em São Paulo. E eu faço parte de uma missão que trabalha com marginalizados em Santo André, em Itaquaquecetuba, em São Paulo, em Londrina e também em Campinas. Aqui pertinho. E hoje nós temos alguns missionários e a nossa equipe é um pouco grande, mas Deus tem nos ajudado a manter todas as coisas lá. E o nosso trabalho em Santo André é trabalhando numa favela e nas ruas de Santo André, onde eu estou hoje. E eu moro com mais 21 pessoas que eu tirei da rua. Não é uma casa de recuperação, é minha família. Então, as pessoas que chegam na minha casa, nós adotamos como filhos, eu e minha esposa. E assim nós damos continuidade à nossa vida. Então, a minha igreja é minha casa é minha família, e assim vai, né? Tá bom? E eu acordo, eu já estou na minha igreja e já estou com a minha família, então não tem problema nenhum, né? Alguns meses atrás eu olhei na minha mesa é um pouco grande, tem 4 metros de comprimento, para caber todo mundo em volta da mesa, porque os filhos precisam estar em volta da mesa. E como Deus me chamou para trabalhar com marginais, eu olhei em volta da mesa, tinha todas as tribos de marginais, assim. Tinha ex-prostituta, ex-travestis, ex-bandido, ex-traficante, ex-drogado, né? Mas estava faltando uma tribo ser representada, que era de assassinos. E aí eu falei para minha esposa, a gente precisa orar porque está faltando gente na nossa casa. E aí a minha esposa falou, tá, mas a gente vai orar pelo quê? Eu falei, nós vamos orar para Deus mandar um assassino para a nossa casa, né? Porque a Bíblia diz que se você pedir, Ele vai dar, se você bater, Ele vai abrir, e Ele vai te dar medida, sacudida e recalcada, não é isso que você pede? Então, tem coisas que Deus vai falar não imediatamente para você. Mas se você falar, Deus, eu quero cuidar de gente, aí Deus vai dar. E assim, uma semana Deus deu 2 assassinos para a gente cuidar. E foi muito legal. Um eu já conheço há 20 anos, e o outro eu conheci porque ele chegou em minha casa. Um, ele é esquartejador da Cracolândia, não sei quantos conhecem a Cracolândia de São Paulo. Eu conheço esse menino já há 20 anos, e ele veio na minha casa falando que ele queria mudar de vida, que ele não aguentava mais aquela vida de ser esquartejador. Eu falei, então fica aí, mano. Eu estava trabalhando muito à noite, eu falei, entra aí, fica aí.
E aí a minha filha, a menor, de 13 anos, ela ficou em casa. Falou, então você cuida da minha menina aí que eu vou trabalhar, depois eu volto. E aí eu fui, quando eu voltei, depois, era perto da 1h da manhã, ele estava assistindo televisão. Falei, e aí, mano, e a menina? Cuidou da menina e tal? Ela falou, pô, fala baixo, ela está dormindo e tal. Eu falei, tá, eu espero que ela esteja dormindo, né? Está viva. Aí ele falou, pô, eu não faço mais isso não, macarrão, tal, pá. Eu falei, então beleza, então vamos dormir. E esse cara, ele não dorme na cama, ele dorme na porta da sala, porque fazem 30 anos que ele mora na rua. Então ele tem que dormir escutando o barulho dos carros, sentindo o vento. Então ele dorme na porta de casa. E aí eu deixo minha porta aberta do quarto também, que é muito calor. Então tudo aberto, né? Aí minha mulher falou, você não vai fechar nada? Eu falei, para quê? Tem um assassino na porta. Não preciso. Não preciso fechar nada. E aí nós dormimos muito sossegado lá em casa, porque sempre tem alguém cuidando, né? Tá bom? Mas eu não vim aqui falar dessas coisas, eu vim aqui falar da Bíblia. Então, Lucas 24, do verso 36 em diante, e o tema é o mundo está perdido e nós temos que fazer a nossa parte. Então, qual é a nossa parte, né? Então, eu fiquei pensando nesse tema de vocês aqui. Então diz assim a Bíblia, Lucas 24, do verso 36 em diante. Se eu não terminar de ler, é porque acabou a bateria do meu celular. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que estavam vendo algum espírito ou um fantasma. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um pedaço de favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Deixaram de ser corintiano aqui. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome pregasse arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi ao céu. Amém? Vamos orar de novo, então. Mas eu queria fazer diferente. Eu queria que você não abaixasse a cabeça e não fechasse os olhos. Que a gente orasse de olho aberto. Porque a Bíblia, ela fala da seguinte forma, que você tem que orar e vigiar. Eu nunca vi ninguém vigiando de olho fechado, né? Então você tem que orar de olho aberto. Né? Então eu não sei quantos vão conseguir fazer isso, porque já estão tão acostumados a orar de olho fechado, baixar a cabeça, que é uma rotina. A Bíblia não fala para você fechar o olho e abaixar a cabeça para orar, né? Mas a gente pode orar de olho aberto. Você pode olhar para o seu parceiro, você pode olhar para o seu companheiro, e aí é claro que você vai ver a maravilha que Deus fez aí do lado, né? É claro que Deus falou que Ele formou a gente no ventre da nossa mãe. E por formar no ventre da nossa mãe, Ele ainda diz da seguinte forma, e eu fiz assombrosamente maravilhoso, né? Então alguns ficaram com assombroso, outro com maravilhoso. Por isso, você pode olhar e não fica com medo de quem está do teu lado, né?
tá certo? Vamos orar de olho aberto e falar para Deus falar com a gente? Pode ser? Pode? Então tá, vamos orar. Senhor Jesus, sem fechar o olho, beleza? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui, de ouvir a tua palavra, de cantar para o Senhor. E o que nós queremos é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos leve até a tua pessoa e que o Senhor fale conosco. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém? Foi difícil? Foi, né? Claro. Você está acostumado a fazer uma coisa, a gente pede para fazer outra. Então, a história que Lucas está contando, ele não está escrevendo a história enquanto ele vê Jesus. Ele está contando essa história, ele está escrevendo essa história, o evangelho dele foi escrito mais ou menos no ano 70, depois de Cristo. Então, quem estava no poder imperial de Roma era Nero. E para você ter uma ideia, as pessoas estavam todas empobrecidas. Por que elas estavam empobrecidas? Porque elas tinham que pagar uma fortuna para quem não queria adorar Nero como Deus. Então, toda a nação que não queria adorar Nero como Deus, deveria de pagar aproximadamente 9 toneladas de ouro ao ano, para poder ter um outro Deus a não ser Nero. Então, todas as nações estavam empobrecidas. E porque os cristãos eram muito pobres, e porque eles dividiam tudo com todos, e eles eram pobres, eles estavam sendo perseguidos, queimados, crucificados. Por isso que no ano de 70, Lucas escreve para consolar, mas também para desafiar a pessoa a continuar falando e vivendo Jesus. Então a ideia de Lucas, no evangelho dele, é que as pessoas têm que viver o evangelho e não só falar do evangelho. Então essa é a ideia do evangelho de Lucas. E assim, eu separei esse texto porque Lucas ele fala de uma coisa muito interessante. Jesus ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele aparece para alguns discípulos. Uns estavam indo para Emaús, voltam falando que já tinha visto o Senhor, outra mulher já tinha visto o Senhor, e as pessoas queriam saber se ele está ressuscitado ou não. E estava todo mundo fechado por causa do medo. Eles estavam numa sala de uma casa, então eles estavam fechados com medo, janela fechada, porta fechada, tudo fechado. E a Bíblia, Lucas diz que ele apareceu no meio deles, e esse aparecer no meio é aparecer surpreendentemente, é aparecer assim, espontaneamente, é aparecer do nada. Ele apareceu no meio dos discípulos e disse: a paz seja convosco. Imagina a loucura que não foi, janela fechada, porta fechada, o teto estava fechado, tudo fechado. Jesus aparece, o que aconteceu? Todo mundo saiu correndo, né? Imagina você, o pastor dessa igreja morre, e aí tem no testamento dele que ele quer ser velado na igreja. Aí vem todo mundo para a igreja. Uns choram, outros dão risada, porque o pastor não dá para alegrar todo mundo. É como Jesus. Jesus ele não alegrou todo mundo, né? Então uns estavam dando risada, outros chorando, né? Outros querendo enfiar o dedo na chaga para saber se ele estava vivo mesmo, né? Então é aquela incredulidade. Então o seu pastor chega na urna fúnebre. Para o corintiano é caixão, né? Paletó de madeira para o corintiano, mas para as pessoas normais é urna fúnebre. E aí ele chega, coloca-se o caixão no meio, começa o culto, todo mundo triste, alguns felizes porque ele foi embora, e aí chega a hora de fechar a urna fúnebre. E quando vai se fechar a urna fúnebre, sempre, em todos os velórios é assim, todo mundo se aproxima para dar o último adeus. Outros vai com Deus, outros vai logo, né? Então é essa coisa que pode acontecer. E aí quando vai se fechar a urna, o que acontece? Ele levanta da urna, fala: e aí gente, eu estou aqui de novo e tal. Imagina o que ia acontecer nesse salão, fala para mim. A loucura que ia ser, aquelas portas lá não iam dar a chance, mano. Ia passar todo mundo por cima do vidro mesmo, não tem jeito. Então é essa coisa que aconteceu com Jesus. Jesus apareceu surpreendentemente. Então, como as pessoas não tinham para onde fugir, a casa é pequena em Jerusalém,
Uns pularam atrás do fogão, outros atrás da geladeira, outros pularam atrás do sofá, outros se enfiaram debaixo da cama, e aquela loucura. E Jesus falou: gente, sou eu mesmo, vem cá tocar na chaga. Chaga o corintiano não entende, tem que ser pereba, né? Para ele entender. Então vem cá, toca na pereba aqui, que você vai ver que sou eu mesmo e tal. Aí todo mundo começou a chegar, mas estavam com medo, não sabiam o que fazer ainda, não acreditavam que era Jesus. Aí Jesus falou da seguinte forma: eu fiquei 3 dias sem comer, estou com uma fome lascada, tem alguma coisa para comer? Pedrão já saiu correndo, abriu a geladeira estava farta, fartava tudo naquela geladeira, só tinha um pedaço de peixe e um favo de mel. Pedrão pôs lá para assar, tirou: vamos gente, vamos que Jesus vai multiplicar esse peixe aqui, e esse favo de mel a gente vai comer junto. Mas naquele dia Jesus não multiplica e come sozinho. Também 3 dias sem comer, não dá para multiplicar também, né? Tem que comer tudo sozinho. E aí Jesus, ele fala algumas coisas. Ele fala sobre os profetas, sobre Moisés, sobre os salmos. E a Bíblia diz que nessa hora eles deixaram de ser corintianos. Por quê? Porque abriu o entendimento deles. A Bíblia fala isso, né? E quando a Bíblia fala que abriu o entendimento, é porque eles deixaram de ser corintianos. Só é corintiano quem não abre o entendimento, né? E por isso que eu estou contando essa história, para que o corintiano possa entender. E aí Jesus falou: então, gente, vocês vão ser minhas testemunhas. Então agora vamos lá para o aeroporto de Betânia, que eu vou tomar um avião e vou abençoar vocês. E ali ele abençoando, ele subiu, foi ao céu, e eles desceram para Jerusalém e ficaram no templo. Então, no começo da história eles estavam fechados. No final da história já estavam todos na rua, no templo, fazendo alguma coisa. E se a gente for ver a continuidade do livro de Lucas, que é Atos, você vai perceber que eles saíram, eles dividiram, a igreja caiu na graça da cidade, ou seja, eles sabiam que o mundo estava perdido, mas eles sabiam também o que eles deviam de fazer. Então é essa coisa que eu vim falar para você. Quais são as práticas que nós precisamos ter, ou o que nós precisamos ser na cidade, para que as pessoas possam ver quem é Jesus, né? E eu escolhi nesse texto 30 qualidades que a pessoa precisa ter para poder ser igual a Jesus, porque esse é o que Jesus quer da gente. O mundo está perdido, o que devemos fazer? Ser igual a Cristo. Então, para ser igual a Cristo, nós precisamos seguir essas 30 qualidades que eu vou dizer para você nessa noite, tá bom? Como amanhã é domingo, então você pode, né? Amanhã não, amanhã é terça, né? Então, como amanhã é terça, mas é feriado, você pode ficar aqui mais tempo, né? Tá bom? Então, a primeira qualidade das 30 que eu separei para você nessa noite é da seguinte forma: que a primeira coisa que Jesus diz é: a paz seja convosco. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque as pessoas estavam com medo. Medo do quê? Medo da morte, porque todo mundo tem medo. Quando tem medo é porque está prestes a morrer, tem sentimento de morte, por isso que a pessoa passa medo. E então Jesus tem que trazer a paz. Então o que eu quero dizer é que paz para o Novo Testamento não é essa paz que nós achamos que hoje nós podemos ter. Que nem trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa, ligamos o chuveiro, esquentamos uma água gostosa, colocamos o pé para escaldar ali, e fala: puxa, agora eu posso ter paz, eu posso descansar. E aí a mulher vem, serve um prato gostoso de comida e tal, e aí você come e fala: puxa, como é bom ficar aqui na minha casa, tranquilo, aqui eu posso ter paz. Não, isso não é paz do Novo Testamento. A paz do Novo Testamento, ou a paz bíblica, o shalom de Deus, que muita gente canta sobre o shalom, significa que eu só posso ter paz quando o outro, meu irmão, tem paz. Então, a minha preocupação de dar a paz para o outro irmão é que faz com que eu tenha paz. Não é a paz do Senhor que você dá na porta, não. Paz significa dignidade, vida digna. Se a pessoa tem vida digna, ela tem paz. Então isso significa paz.
Tem muita gente que dá a paz do Senhor, você não dá e fala, nossa, nem é crente esse cara, né? Mas, ela nem sabe da minha condição, como que ela vai falar a paz do Senhor para mim, se ela não sabe? Vai que eu falo, mas você tem paz, você tem que dividir comigo. E aí, como é que fica essa parada, né? Se eu estou morando na rua, se eu estou sem roupa, se eu estou sem comer, como é que faz, né? Então, essas pessoas precisam ter paz. Então, paz bíblica não é uma paz de sentimento, não é uma paz banalizada como a modernidade fez. A banalização da paz significa eu posso individualizar e particularizar a minha paz e ficar descansando, isso é paz para mim. Não, na Bíblia não é. Enquanto o outro não tiver a mesma paz que eu tenho, eu não posso parar de trabalhar para que o outro possa ter. Isso é paz. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é ser o promotor da paz bíblica que Jesus nos ensina. E paz bíblica tem esse sentido. Eu vou trabalhar até que todo mundo tenha o que eu tenho para viver. E o que Jesus quer dar? Vida, necessidades básicas para que a gente possa viver. É isso que Jesus quer dar. Ele não quer dar além disso. Porque se Salomão mesmo diz, não me dê muito para que eu não esqueça de você, e não me dê pouco para que eu não fale mal de você. Me dê o necessário. Jesus ainda diz da seguinte forma, se você tiver o necessário para viver, dá-se por satisfeito. É isso que ele diz no Sermão do Monte, quando ele está falando, olha, os passarinhos não trabalham nem ceifam, mas eles comem. A raposa não tem aonde dormir, mas elas vivem. Então os animais podem viver. Olha o lírio do campo. O lírio do campo, ele não faz nada, mas ele tem umas vestes boas. Ainda mais vocês, homens de pequena fé. Então é algo que Jesus está querendo dizer. As necessidades básicas precisam ser supridas. E isso é paz na Bíblia. Se nós não vermos isso nos irmãos, nós somos responsáveis por cada pessoa que passa dificuldade dentro da comunidade. Isso é paz. O que fez com que a cidade caísse, a igreja caísse na graça da cidade em Jerusalém? O que fez? A igreja fez o quê? Acabou com a necessidade básica de todos. E isso fez com que toda a cidade pudesse olhar para eles. Então, o maior poder que aconteceu na descida do Espírito Santo, não foi falar em línguas, foi passar o muro do egoísmo para dividir tudo o que tinha com os outros. É isso que Lucas está mostrando para a gente. Não é o só falar em línguas, não é só o profetizar, porque se ficar só nisso não adianta nada, não adianta absolutamente nada você falar em línguas e não amar o seu irmão, não adianta nada você profetizar e você não amar o seu irmão, não adianta nada você cantar, berrar, fazer pular, estribuchar e você não amar o seu irmão, não adianta nada, absolutamente nada, não adianta. Então a Bíblia, ela mostra que o maior poder que a igreja teve no primeiro século foi pular o muro do egoísmo para que pudesse dividir tudo o que tinha. Então, isso é paz, isso é poder do Espírito Santo. Isso é graça de Deus. Quando eu já tenho o necessário, não preciso de mais nada, eu posso dividir. E se tenho muito, tenho que vender para dividir com os outros. Isso é paz. Isso é paz. E uma das coisas que eu tenho para falar para você é da seguinte forma: eu aprendi isso na rua, conversando, sendo pastor. Eu me converti sendo pastor, né? Eu não era crente, na verdade. Fui descobrir que não era crente na rua, porque eu achava que eu ia ser um dos maiores pregadores do Brasil e do mundo. E eu sempre estudei muito para poder ser o melhor. O que aconteceu? Fui cair na boca do lixo. E aí eu fui evangelizar uma menina. E essa menina me ensinou quem é Jesus. Ela, dos 8 aos 12 anos eu ensinei ela, dos 12 aos 16 ela sumiu, e aos 16 anos ela apareceu de novo. E quando ela aparece, ela estava grávida, vendendo droga na rua. E eu fui atrás dela, entrei no prostíbulo, ela entrou no prostíbulo, eu fui atrás dela, peguei ela no primeiro andar, sentei com ela, e eu já tinha tudo
tudo elaborado, o que eu ia dizer. Como todo crente, tem aqueles jargões, né, que não servem para nada, né? E comecei a dizer para ela: como eu te ensinei que você não podia se relacionar antes do casamento, eu te ensinei que você não podia ficar grávida aos 16 anos, te ensinei que você não podia vender droga, Jesus não gosta disso, Jesus não gosta daquilo. E ela chorando, ela falou: tio, deixa eu falar uma coisa. Eu falei: pode falar, já vai para o inferno mesmo, né? Fala aí. E aí ela começou a falar para mim de uma outra forma sobre Mateus 25, de 34 em diante. Ela falou assim: eu tinha fome e não tinha ninguém para me dar comida. Eu estava nu e não tinha ninguém para me vestir. Eu estava doente e ninguém podia cuidar de mim. Eu estava presa, ninguém foi me ver. E naquela hora que ela começou a falar as coisas, eu comecei a chorar. Porque naquele momento, dentro do prostíbulo, eu me encontrei com Jesus. E aí eu pude aprender o que é paz. E nessa hora que eu estava ouvindo essa menina, eu comecei a perceber o quanto eu era egoísta, o quanto eu pensava em mim mesmo, o quanto eu pensava na minha família só. E eu achava que eu não precisava fazer mais nada a não ser cuidar da minha família. Eu tinha um grande emprego numa empresa automobilística, ganhava um salário gigantesco, na minha família não faltava nada, eu tinha vários bens, eu tinha tudo o que eu queria. A minha esposa queria um carro no aniversário dela, eu fui no mesmo dia, comprei o carro e trouxe o carro para ela, 0. Então eu tinha muito dinheiro, tinha tudo que eu queria. Mas naquela noite, quando ela disse isso, eu falei para ela: entendi o Evangelho agora. Eu sei o que eu posso fazer por você. Vamos embora, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do bebê, pode deixar. Eu vou pôr você num lugar gostoso, junto com os meus filhos, vou cuidar de você. Ele falou: tio, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Eu falei: por que não dá mais tempo? Eu falei: porque eu encontrei quem me ama. O traficante da cidade me ama. E por isso eu sou esposa dele agora. Sabe o que significa isso? Significa que nós achamos que falando do Evangelho a gente vai resolver o problema. Não vai. Porque precisa viver o Evangelho para resolver o problema. Não adianta você só falar do Evangelho. Essa é a prática da paz. Você dividir com as pessoas. E isso me incomoda, isso eu levo comigo a vida toda, porque não dá mais tempo. E eu disse para Deus: Deus, se não dá mais tempo para ela, tem muita gente aí que eu posso ajudar, que ainda dá tempo, de tirar das drogas, ainda dá tempo de tirar da marginalidade, ainda dá tempo de tirar meninas que não se engravidaram na adolescência, dá tempo, me ajuda. O que eu tenho que fazer? E aí decidi naquele dia morar com pessoas. E a partir daquele dia, eu e minha esposa, nós saímos do condemônio fechado e nós fomos para uma casa e convidamos 37 pessoas para morar junto com a gente. Pessoas de rua, prostitutas, adolescentes, crianças, idosos, tinha tudo na minha casa. E eu falei: Deus me chamou para isso. E a minha esposa falou assim: demorou para você ouvir, hein? Né? E ela foi junto comigo fazer essas coisas. Já fazem 17 anos que eu faço isso. Eu não posso resolver o problema do mundo todo que passa fome, porque são 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Não sei se você sabe, mas cada 3 segundos uma criança morre de fome no mundo. Cada 3 segundos. Morreu. Cada 3 segundos uma criança morre de fome no mundo. E a gente não sente nada, absolutamente nada. Porque nós estamos acostumados a ouvir só sobre vitória, só que Deus vai me dar. Deus se tornou um grande balconista, a igreja se tornou um grande supermercado, e eu sou o cliente, eu peço para Deus e Deus me dá.
Eu venho aqui para buscar o que eu quero. Igreja não é para isso. Igreja é para vir buscar o que Deus quer que eu faça. Isso é igreja. Se eu venho aqui só para buscar a bênção de Deus, não, eu tenho que buscar para ser bênção de Deus para o mundo. Agora, como eu faço? Eu tenho que ser o promotor dessa paz que Deus quer para todos. Eu não posso resolver o problema de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Mas enquanto eu viver, as pessoas que passarem pela minha casa, elas vão poder comer, elas vão poder vestir, elas vão poder dormir, elas vão poder beber, elas vão poder viver. E eu falei para minha mulher, a gente não pode resolver o problema do mundo, mas aqueles que chegarem até nós, vamos cuidá-los como se fossem nossos filhos. Isso é paz. E nunca, nesses 17 anos, não posso falar no futuro, mas nesses 17 anos, nunca faltou um pedacinho de frango para a gente comer. Já fazem uns 8 anos que eu como frango. Se eu sair voando daqui, não liga, porque eu estou aprendendo, né? Mas ter paz que Jesus está querendo, e Jesus fala, eu vou dar a paz que o mundo não pode. Então, e ele falou ainda mais, ele falou que a igreja foi enviada para fazer o que ele fez. Lá em João 20, 21, a Bíblia diz, Jesus ressuscitado, ele fala, assim como o Pai me enviou aqui para o mundo, eu também vos envio. Ou seja, as mesmas ações que Jesus teve, nós também temos que ter. E a primeira coisa que ele faz é trazer paz. E paz traz com dignidade. É isso. É simples. É uma das coisas que nós temos que entender. Na comunidade que se reúne aqui ou em qualquer lugar do mundo, precisa entender que a paz não pode ficar comigo. Se eu tenho 2 casas, 2 carros, para que eu tenho? Fala para os meninos e para as meninas, para que eu preciso de 5 par de tênis? Se eu só tenho 1 par de pé? Para quê? As mulheres, para que você tem que ter 50 par de sapato? Você não é uma centopeia, você tem 1 par de pé. Para quê? Sabe o que significa pobreza? Acúmulo de poucos. Se eu acumulei 50 pares de sapatos, é porque tem muita gente descalça. E eu não faço absolutamente nada, porque é o que eu queria, é o meu desejo. Eu tenho que cumprir com o meu desejo. Eu tenho que alcançar aquilo que eu quero. O que você tem que alcançar é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ninguém passe fome, ninguém passe a vida toda nu, ninguém passe com sede. Essa é a vontade de Deus, ter paz. E muitas vezes nós estamos no farol, vem uma criança pedir uma moeda, você não dá. Não é para dar moeda mesmo, mas é para convidar ele para comer em algum lugar. Por que não faz isso? Por que não faz? Eu de Kombi, eu resolvi pedir R$1 para quem vinha me pedir. Então eu parava no farol, a pessoa vinha, eu abria a janela rapidinho e falava assim, dá R$1 aí. Ele já travado. Não, mas eu que tinha que pedir. Eu falei, não interessa, cara, eu pedi primeiro, agora você tem que me dar. Enchi meia garrafa de 2 litros, mano, de R$1, pedindo dinheiro na rua, para o pessoal. Aí quando a meia garrafa estava cheia, o cara veio, eu falei, dá R$1. Ele falou, pô, cara, eu não tenho. Eu falei assim, mas você quer R$1 para quê? Eu falei, eu quero R$1 para comer. Então, vou estacionar aqui e nós vamos comer esfirra até virar o zóio ali no Habib's, beleza? Beleza. Então aí nós entramos, eu entrei, o cara me impediu do rapaz entrar. Eu falei, não, está comigo, vai comer comigo. Aí entramos juntos no Habib's e gastamos todas as moedas que eu tinha pedido comendo esfirra do Habib's. Eu sei que é horrível, mas, não tinha outro restaurante. Nós comemos o que tinha. Mas vale a pena,
você dividir com as pessoas. Antes eu tinha que ter várias roupas. Antes eu tinha que viver de paletó e gravata. Hoje eu posso ter 7 camisetas, 2 calças, um par de tênis, um paletó, uma gravata, 7 cuecas e 7 meias. Tá bom demais. Vive na minha mala. Sabe por quê? Porque eu não quero acúmulo. Eu quero simplesmente dividir tudo que tenho com todos. É isso. Por quê? Porque na minha casa tem muita gente que passou necessidade, passou fome, passou por várias dificuldades. E eu já tenho mais do que o suficiente, não preciso de mais nada para viver. E eu não como um bife inteiro não, cara, é um pedacinho de frango, todo mundo come. E todo dia eu chego na minha casa, e aí gente, quantos pedaços são? Macarrão, é um só. Eu falei, puxa vida, pensei que podia ser 2 hoje. Já fazem 17 anos que eu pergunto, né? Isso é uma ideia, assim, um insight de corintiano, né? A segunda coisa das 30, das 29 ainda que faltam, que eu queria dizer para você, está nesse texto também, quando Jesus aparece aos seus discípulos. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, é o quê? Você acha, pô, eles são da hora, mano. Jesus apareceu para eles. Papo furado, mano. Jesus estava dando uma nova chance para essa turma toda. Imagina você saindo com 11 amigos, porque um já tinha se suicidado, né? E você saiu com esses 11 amigos para tomar um guaraná, porque crente aqui no Brasil não bebe. Então, você saiu para tomar um guaraná, comer uma pizza, aí a polícia para, identifica você e leva você para a cadeia, para você ficar preso. E os 11 que estão lá comendo não fazem absolutamente nada para você. Aí passa 3 dias. Quando você sai da cadeia, porque foi um equívoco, o que você vai fazer com os 11? Você vai lá falar, gente, ó, eu estou livre aí, beleza? Oh, obrigado aí, porque você me defendeu e tal. Você vai querer arrumar outros 11 amigos, cara, e não vai olhar mais na cara do cara. É verdade ou não? É verdade, mas Jesus fez diferente. Os 11 abandonaram, e Jesus apareceu para esses 11. O que significa isso? Uma nova chance, uma nova possibilidade de relacionamento. O cristão, ele é promotor dessa nova chance, desse novo relacionamento. Não importa o que o outro fez para você, o que importa é o que eu vou fazer com ele. Se eu vou dar uma nova chance ou não para ele, se eu vou perdoar ou não, se eu vou continuar vivendo entre ele ou não, se eu vou prometer para ele que eu vou continuar vivendo. É isso. Jesus, ele está dando uma nova chance para essas pessoas. É isso que Jesus faz. E uma das coisas que nós muitas vezes fazemos é a pessoa não fez nada por nós, mas falou uma palavrinha meio esquisita com uma vírgula diferente, você já vira a cara. E aí você não pode mais perdoar. É lógico que o mundo vai continuar perdido. Quem quer viver no meio de gente sacana? Fala para mim. Quem quer viver no meio de pessoas que não perdoam? Quem quer viver no meio de pessoas que não dão nova chance para outras pessoas? Tem que acusar, tem que ofender. Quem? O mundo está perdido porque a igreja também está perdida. A igreja não sabe perdoar. A igreja deveria de ser o centro do perdão. A possibilidade das chances deveriam de sair daqui. Mas por causa de uma vírgula, por causa de uma atitude errada, por causa de uma ação errada, nós condenamos, destruímos, deletamos, excluímos. Não dá. Não dá. O mundo vai continuar perdido. Mas eu vim aqui para falar para você que você é o promotor de uma nova chance. Não faça assim. Opera, ajude, mesmo que errou. O que Jesus fez com a adúltera? Jesus ali na areia, desenhando o símbolo do Palmeiras, trouxeram a mulher adúltera,
Trouxeram a mulher adulta. Não vai desenhar o time do Corinthians, não tem jeito. Trouxeram a mulher adulta. O que o senhor diz? Ela merece ser apedrejada. E ele lá desenhando o símbolo do Palmeiras, que demora pra caramba para terminar, que é um monte de esfera, né? Um monte de círculo. Ele disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo jogou a pedra no chão. Jesus não chegou na menina e falou assim: o negócio é o seguinte, você está excluída, mas você vai ficar aqui no banco sentadinha. Se você me obedecer, se você fizer tudo o que a comunidade mandar, nós vamos trazer você de volta. Jesus não fez isso. Jesus olhou para ela e disse assim: quem te acusa? Quem te condena? Ninguém. Jesus, ele deu uma nova chance para essa mulher. Nem eu. Vai e não peques mais. Será que ela não pecou mais? Quantas chances Jesus já te deu que você pecou? E ele disse para você a mesma coisa, cara. Não peca mais, bicho. E você foi lá e pisou no tomate de novo. O Evangelho é o Evangelho de não condenar. O Evangelho é o Evangelho de dar chance. Eu prefiro dar oportunidade para uma prostituta arrependida do que um religioso justificado. Eu prefiro. E é uma das coisas que o Evangelho faz. Ladrão, Zaqueu, o cara ladrão, lascado, publicano, lotado de dinheiro rico, porque roubou os irmãos. Zaqueu, chega aí, nós vamos comer lá na tua casa. Zaqueu desce das escadas e tal. A hora que Jesus entra, ele fala: Jesus, eu vou dividir tudo que eu tenho, pagar 4 vezes mais quem eu roubei. Jesus fala o quê? Jesus não fala nada, ele só fala: hoje chegou a salvação nessa casa. Por quê? Porque Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, João escreve da seguinte forma: Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então, Jesus cumpre o papel dele não condenando, a vida toda não condenando. Quando ele está na cruz, ele fala 7 frases. A primeira frase que ele está na cruz ali, ele diz o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem pecou é porque não sabe o que faz, por isso precisa de perdão, e não está na cruz. Agora, quem está na cruz sabe o que faz, e sabendo o que faz, ele perdoa. Porque quem está na cruz sabe o que faz, porque Paulo fala: eu estou crucificado em Cristo, porque a melhor coisa para o cristão é estar crucificado. É aonde nós deveríamos estar, reconciliando o mundo com Deus. Mas as nossas ações repelem as pessoas que entram e saem nesse lugar. E nós precisamos nos arrepender dessas atitudes que fazem com que as pessoas são abandonadas, deixadas, mortas. Nós temos que dar uma nova chance para as pessoas que pecaram, que erraram contra a gente. É algo que nós precisamos saber, que todos aqui que estão sentados ou de pé, todos, não dá para tirar ninguém, todos pecaram. Mas Deus, pelo seu infinito amor, Ele nos perdoou. E se Ele, mesmo quando nós éramos inimigos dEle, Ele nos amou, nós também precisamos fazer isso com os nossos inimigos. Lá em Romanos 8 ele vai falar: quando nós éramos inimigos dEle, Ele nos amou.
E nós não conseguimos amar nenhum inimigo. Nós não conseguimos dar oportunidade para ninguém. Pisou no meu calo, eu vou pisar de novo. Falou mal de mãe, eu vou falar mal também. É essa a nossa dinâmica. Mas Jesus, ele vem para curar essa coisa. Porque a gente tem que dar uma nova chance para a pessoa viver. Eu tive um senhor que morou comigo muito tempo. E eu persegui ele, porque o evangelho é perseguir pessoas que estão à margem da sociedade. E eu persegui esse homem por 12 anos. Ele estava na rua vendendo droga, eu estava do lado dele, falando que Jesus era melhor do que as drogas, levando ele para a gente comer junto, conversando com ele. Quando ele foi para a cadeia, fui na cadeia, ajudei-o, arrumei advogado, levei comida, porque eu queria esse homem para Jesus. E tudo que nós fazíamos era para ajudá-lo. Aí chegou um dia que ele tomou a decisão de sair da rua, sair da vida e ir para Jesus. Comprou 25 litros de pinga e tomou entre 5 amigos, fazendo uma festa de despedida. Chegou no escritório bêbado, zoado de bêbado. Aí ele falou assim: Macarrão, eu vim aqui porque eu quero aceitar Jesus hoje. Quem falou que bêbado não decide a coisa certa? Esse cara decidiu. Aí nós levamos ele para uma casa que nós tínhamos, foi cuidado. Depois de uns dias ele saiu, voltou para a rua. Na madrugada encontrei ele na rua e eu disse: vai morrer na rua. Pelé, tu vai morrer na rua. Não, pastor, me desculpa, eu perdi a cabeça lá na fazenda, preciso de ajuda, me ajuda. Eu falei: não vou te ajudar mais, cara. 12 anos seguindo você, acompanhando, falando de Jesus, vivendo, cuidando de você. E agora você larga a fazenda que logo você ia sair. Mas me dá mais uma chance. Não vou te dar, não. Fui dormir. Aí um missionário me liga, 2h da manhã. Fala aí, mano, o que você quer? O Luizão está aqui, o Pelé está aqui, ele quer voltar para casa. Eu falei: não, já disse para ele, encontrei para ele, já encontrei ele, 1h da manhã encontrei ele, não vou dar mais uma chance para esse cara, não. Aí ficou aquele bate-boca, minha mulher acordou e falou: mas o que você está conversando 2h da manhã? Eu falei: estou conversando com o cara que quer levar o Pelé para a fazenda. Deixa ele levar. Aí, como eu mando em casa, eu falei: leva logo esse cara. Entendeu? Aí levaram, desliguei o telefone, fui dormir. E aí, depois de alguns anos, o missionário me liga e fala: o Pelé está pronto. Eu falei: então manda ele embora para a casa dele. Aí ele falou para mim: não, o Pelé quer morar com você. Eu falei: como que o Pelé quer morar comigo, mano? Eu não quero nem ver esse cara. Aí eu olhei para minha mulher: o Pelé está querendo vir morar aqui na minha casa. Eu falei: é isso mesmo, a gente tem que acolher esse cara. Eu falei: então manda o cara aí de volta para a nossa casa. Você vê como eu mando na minha casa. Aí ele chegou, tive uma conversa com ele, vamos andar. E esse cara, ele teve uma conversão maravilhosa. A mulher dele veio, namorou com ele na minha casa. Ele acertou o relacionamento com a esposa. Os filhos vieram, ele acertou o relacionamento com os filhos. Ele voltou para o lar. E hoje, ele é um dos melhores evangelistas do centro de São Paulo que eu já conheço. Por quê? Por quê? Porque teve uma nova chance. Você imagina, se os apóstolos não tivessem essa nova chance, o que seria? Eles eram discípulos. E porque Jesus deu uma nova chance, eles passaram a ser apóstolos. E por eles serem apóstolos, as mulheres viraram apostilas e os filhos livretos. É isso que aconteceu. Mas a nova chance desses homens fez com que o evangelho chegasse até a nós. Essa é a verdade. Eles dividiram a vida com os outros, eles perderam a vida por causa da multidão.
mas por causa de uma nova chance que aconteceu. Se não tivesse, não haveria vida, a continuidade da vida. É algo que nós precisamos entender, que nós precisamos dar novas chances para as pessoas. É isso. A terceira coisa que eu quero dizer, para deixar as 27 para depois, porque o irmão aqui já está vindo aqui na frente. Jesus, ele disse que nós seríamos testemunhas. E testemunha nesse texto, Lucas, em todo o livro de Lucas, testemunho é mártir, é a pessoa que morre pela causa. Então Jesus está falando para os discípulos, vocês vão morrer pela causa. Mas quando ele diz isso, ele não usa mártir, ele usa uma outra palavra chamada martos, é a raiz mártir. Mas por se parecer tanto com a pessoa de Jesus, você vai morrer. E a Bíblia diz lá na bem-aventurança, bem-aventurados sois vós por serem perseguidos por causa do meu nome. Então isso é mártir, quando nós estamos sendo perseguidos por se parecer muito com Jesus. É algo que a gente precisa entender. E se parecer com Jesus não é difícil. É fácil se parecer com Jesus. O duro é permanecer parecendo, porque é um gerúndio, então você tem que permanecer parecendo a vida toda com Ele. E como eu faço para me parecer com Jesus? Pedro, quando vai evangelizar, Pedro que é corintiano, que vai, a única vez que eu vejo um corintiano evangelizando um palmeirense, quando ele vai falar com Cornélios, que é italiano. Pedro vai falar com Cornélio, que já sabia que tinha um Deus bom, mas ele tinha que saber de Jesus. Pedro resume a história de Jesus. Ele falou assim, você não está sabendo desse Jesus que foi batizado por João, e que vivia na Galileia, e que veio para Jerusalém e morreu, e os homens o mataram, mas Deus pela sua misericórdia o ressuscitou. Mas entre esse e o outro, ele falou assim, nesses 3 anos que ele viveu, ele fez o bem. Quem faz o bem parece com Jesus. Quem não faz o bem não parece com Jesus. Então fazer o bem não é só falar de fazer o bem, é fazer o bem para as pessoas. Isso vai fazer com que Jesus apareça. Como que nós fazemos com que Jesus apareça nessa cidade de Jundiaí? Se essa comunidade se comprometer a fazer o bem em tudo que ela vai fazer para o outro. Não fazer o bem para você é fácil, mas fazer sempre para o outro é difícil. Fazer o bem para o outro, e a Bíblia ainda fala que você tem que fazer para quem você não conhece, ou para quem você conhece e é seu inimigo. É isso que a Bíblia diz, que você tem que fazer o bem para o seu inimigo. Romanos 12, no final, vai dizer da seguinte forma: se o teu inimigo tem sede, dá de beber, sem o pozinho do rato. Se o teu inimigo tem fome, dá de comer, porque fazendo isso, vai criar brasa viva na cabeça dele. E ainda nesses versos, mais abaixo, ele vai dizer, porque a vingança é do Senhor. Por que ele diz isso? Porque Deus tirou o direito do cristão se vingar. Deus tirou o direito, a vingança é dele, não é nossa. Não é nossa, a vingança é dele. Os diferentes precisam viver. Então nós temos que fazer o bem para as pessoas. É isso que nós precisamos fazer, o bem. Em qualquer lugar, qualquer circunstância, nós temos que fazer o bem. E nós fizemos o bem para muita gente lá em Santo André já. Mas nós construímos a casa de um homem. Já é a 5ª casa que nós construímos na favela. E a gente não só constrói, como a gente coloca todos os utensílios domésticos, e se sobra dinheiro a gente vai pôr comida na geladeira ainda. E aí nós
quando nós começamos a construir, eu falei para os missionários, nós não vamos falar de Jesus para esse cara, nós vamos construir a casa e viver Jesus perto dele. Aí os caras falaram, não, beleza, vamos fazer. Aí levantamos a casa, construímos e tal, laje para cima, laje para baixo e tal, fechou a casa. Entregamos a chave na mão dele e falamos para o senhor Arnaldo, senhor Arnaldo, a chave está aí, abraço. E nós fomos embora. Ele abriu a chave, ele abriu a porta e entrou, felicidade total. Na outra semana ele me encontrou na escola, porque as filhas dele estudam na mesma escola da minha filha, porque nós temos um projeto de tirar crianças do ensino público e colocar nas escolas particulares. Eu quero falar com você, vamos comer um cachorro quente ali. Eu falei, vamos. Aí sentamos na mesa, senta aí. Aí sentei e tal, você vai querer o quê? Eu falei, eu quero o melhor, o cachorro quente melhor que tem aí eu quero. Já que o seu Arnaldo vai pagar mesmo, na minha cabeça, né? Ele ia pagar. Eu falei, eu quero o melhor. O que você vai beber? Eu vou beber um Guaraná. Comemos, depois que comemos, eu falei, pode pagar. Eu falei, como assim pagar? Eu já te dei a casa, ainda tenho que pagar o cachorro quente, né? Mas aí nós começamos a conversar na mesa. Ele falou, sabe o que eu tenho para falar para você? Eu falei, pode falar. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu falei, como assim, cara? Como que você fez isso? Ele falou, não era para fazer? Eu falei, era, fala para mim como foi. Aí ele falou para mim, sabe o que é? Quando eu abri a porta, eu peguei na porta, eu pensei, alguém que ama Jesus me deu essa porta. Quando eu entrei na minha casa, pisei o primeiro pé na minha casa, eu olhei para o piso e falei, alguém que ama Jesus me deu esse piso. Quando eu subi as escadas, entrei no meu quarto que eu não tinha, olhei para o teto, que eu via o céu, agora não vejo mais, eu olhei e falei assim, puxa, alguém que ama Jesus me deu esse teto. Eu desci, vi o fogão, quem ama Jesus me deu esse fogão, quem ama Jesus me deu a geladeira, quem ama Jesus me deu... Ele começou a falar, eu falei, não consegui, tive que sair de casa e ir numa igreja aceitar Jesus. Então muitas vezes nós achamos que nós temos que falar, mas se nós vivemos, nós vamos poder fazer com que muitas pessoas vejam Jesus através da gente. Então, o mundo está perdido. Qual é a nossa parte? A nossa parte é ser promotor da paz. A nossa parte é ser ministro da reconciliação. A nossa parte é fazer o bem, ser testemunha de Jesus. Essa é a nossa parte. Não tem cidade que possa suportar a bondade. Não tem. A cidade vai se dobrar aos pés de Jesus. Quando eu entro na favela que nós trabalhamos, alguns vêm perguntar, você vai ser vereador? Eu falei, não, mas devia. Eu falei, não, eu sou um pouquinho mais do que vereador. Você já é deputado? Eu falei, não, cara. Eu só sou seguidor de Jesus. É mais do que esses caras. Aí eles falaram, mas você podia entrar na política. Eu falei, não, político bom é político morto. Porque morreu, ele ficou bom. Eu quero ficar ainda um tempo aí fazendo a bondade. Então tá bom, macarrão, fica aí. Então, se essa comunidade sair daqui, quantas pessoas ao redor desse bairro vão perceber que ela saiu daqui? Ou vão falar, cadê aquela comunidade que ajudava, que fazia o bem, que cuidava de pessoas? Cadê? Ou eles vão falar, ainda bem que saíram daqui, porque era um barulho lascado. A nossa parte, o mundo está perdido. A nossa parte é não fazer com que o mundo se perca, mas que o mundo se encontre com o nosso Deus. Amém? É isso. Deus abençoe. Obrigado.
Amém. Muito obrigado por enquanto. Fica aí ainda, hein? Não vai embora não. Gostaria de saber se alguém agora quer fazer alguma pergunta relativa ao tema, tudo aquilo que a gente ouviu aqui. Surgiu alguma questão que você gostaria de trazer para o nosso querido Paulo responder. Quer escrever? Só falar no microfone direto. Eu levo o microfone aí. Graça e paz. Gostaria de saber, como o senhor mesmo tinha falado, para nós amarmos nossos inimigos, correto? Como podemos amar sem sermos hipócritas? Sem ser hipócrita. Bom, hipócrita é aquele que só fala que ama, né? E na Bíblia, amar está muito ligada a atitudes que você tem para com o outro. Não é só falar que ama. É viver fazendo com que a pessoa se torne amada, né? É assim, o marido que entende que ele tem que amar a sua esposa, ele vai lavar banheiro. Por que ele vai lavar banheiro? Porque ele ama a sua esposa. Né? Porque a Bíblia diz que homem e mulher, na Bíblia, diz que o homem e mulher é igual a Jesus. Eles estão no mesmo nível. Não tem diferença. Não há grego, nem cítara, nem bárbaro, nem homem, nem mulher, todos são iguais em Cristo Jesus. Se eu sou igual à minha esposa, por que eu não lavo o banheiro? Por que eu não cozinho? Porque eu acho que eu sou melhor do que ela. É simples. Então, para eu amar, eu tenho que ter atitude. A atitude é, vou cozinhar para minha esposa, porque minha esposa trabalha muito. Eu vou lavar o banheiro para ela, porque eu mijo e cago aqui também. É isso. É simples. Então, são atitudes de amor. Não adianta dar uma flor para a mulher. Tem que mostrar que ama, né? E como eu mostro que eu amo? Fazendo. Não tem outra forma de mostrar amor a não ser fazendo. Se você fizer para o teu inimigo, você não vai ser hipócrita, porque você está fazendo para que ele se torne amado, né? É isso. Eu tive um homem que ele falou na minha casa mal de mim durante 4 anos. E ele usou droga durante os 3 primeiros meses na minha casa. E ele era traficante de droga internacional. E todo mundo estava cobrando uma atitude minha de mandá-lo embora. Mas eu não mandei ele embora. Eu abracei, dei mais uma oportunidade para que ele pudesse viver. Então, a gente tendo atitudes de fazer com que a pessoa tenha vida, isso não é hipocrisia, né? Hipocrisia é falar, eu te amo, mas nunca lava o banheiro, como que você me ama? Né? Entendeu? É essa parada. Né? É isso. Ok, mais alguém? Um de cada vez, né? Porque senão... Paulo, vou fazer uma pergunta então. Olhando, eu já fiz essa pergunta ontem também, meio parecida. Quando a gente olha para o quadro que a gente está vivendo de corrupção no Brasil, e às vezes a gente vê a bancada evangélica também, que não deveria ser, né, bancada evangélica, porque não está ali para isso, mas... Qual que é a atitude da igreja, vendo todo esse quadro de corrupção, vendo os evangélicos lutando pela igreja e não pelos benefícios da sociedade? Qual que é a verdadeira ação da igreja diante de tudo isso? Bom, em relação à corrupção política, a gente tem que ver o quanto nós somos corruptos, né? Porque a corrupção está em todo lugar no Brasil. Ela é uma doença,
é uma epidemia, né? Se eu puder tirar vantagem de você, eu vou tirar. Isso é corrupção, né? Se eu puder arrumar um jeitinho de desviar uma verba para eu ter mais, eu vou fazer. Então, o problema é endêmico. Nós temos que tratar lá o câncer. Sim, nós temos que tratar o câncer. Mas nós temos que tratar a doença que já está pequenininha em nós, né? Porque quando a lei fala, ó, não passa o farol vermelho, você passa, já era. Já era, é a mesma coisa do que roubar milhões. Para Deus, tudo é igual. O cara está roubando milhões e eu estou passando o farol vermelho. Quando o padeiro ou o açougueiro me dá um troco a mais, eu falo, puxa, Deus me abençoou. Como que Deus te abençoou, cara? Você tem que devolver. Se tu não devolve, está errado, né? Isso é corrupção, está dentro da gente. Como que a gente tem que fazer? Politicamente, cara, só orando para eles morrerem, não tem jeito, não vai acabar essa parada, né? Porque se é Deus que tira a vida e dá a vida, Ele pode tirar a vida de alguns lá, né? Pô, seria muito bom. Mas nós temos que cobrar do Ministério Público uma posição contra esses homens e essas mulheres. O juiz que está julgando a causa do Lava Jato, ele é cristão, e ele frequenta a Igreja Batista de Curitiba, e ele falou que ele vai até o fim. Mas o que vai acontecer com esse homem? Vai morrer, porque já está sendo caçado, né? E o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, mas nós temos que cobrar do Ministério Público uma posição mais eficaz. Isso que está acontecendo já é um milagre. Você acha que não teve corrupção no passado? Você acha que é só o PT que roubou? Fernando Henrique roubou, o Jânio Quadro roubou, Juscelino Kubitschek roubou. Então, essa história de roubo vem da colonização latino-americana, porque até os colonizadores exploraram em nome de Deus. Hoje, os evangélicos exploram em nome de Deus, é a mesma história, né? Eles precisam encontrar pessoas que sejam honestas. Aí, que nem, você vai ser político? Não. Por quê? Porque se eu entrar lá no meio, eu vou morrer. Agora, o cara que faz a primeira candidatura e vai para a segunda candidatura, meu amigo, esse cara já é corrupto. Já se vendeu para o diabo. É verdade, não tem jeito. Porque para um cara sair de vereador para deputado estadual, você sabe quanto que ele precisa ter no bolso? 5 milhões de reais, para ele ter chance de se eleger. Como que um vereador que ganha R$9.200 vai ter 5 milhões de reais? Já se vendeu, mano. Então o que nós temos que fazer? Quando nós formos às urnas, nós temos que votar no candidato de primeira eleição. Nunca vote em candidato velho. Candidato velho é ladrão, é corrupto. Não tem um justo naquela bancada. Então não vote mais. Ah, mas ele me deu. Se ele te deu com dinheiro do povo, e você está ferrado também, que você também faz parte do mesmo coluio, né, de ladrão. Então, não vote nessas pessoas, vote em político novo, e não vote mais nele, nunca mais. É uma vez só, para aprender. E aí a gente tem que exigir do Ministério Público uma força para ser veríssimo o que eles estão fazendo. E que para mim, Lava Jato, Zelote, os publicanos que eles estão colocando o nome, é tudo nome bíblico, né? Você viu aí? Uma parada louca. Não vai dar em nada, mano. Vai terminar em pizza essa parada. A igreja deveria de se levantar e exigir. Mas... Ok, mais alguém?
noite. Irmão, eu tenho uma curiosidade particular, né? Eu vou formular alguma coisa aqui, depois eu tenho uma pergunta para o irmão. Bom, poucas pessoas me conhecem aqui na igreja, né? O principal aqui que me conhece é o pastor Moisés, que sabe de onde eu vim, né? Tem muita gente que fala assim, eu vim para baixo estava no fundo do poço, né? Eu estava embaixo da lama do poço. E foi uma pessoa que sempre me ajudou, sabe? Nunca me criticou, nunca, só me apoiou a vida inteira. E através de Isaí, através do dom que eu já tinha, eu trabalhei desde os meus 19 anos com pessoas de rua. Quando eu comecei a namorar a minha esposa hoje, que é minha esposa hoje, eu levei ela num lugar chique pra caramba. Eu levei ela numa clínica de recuperação, à noite, chovendo. Imagina que lugar maravilhoso para você namorar, né? E a vida vai passando e fizemos todo esse trabalho que o irmão falou. Eu me identifiquei demais com o irmão, mas eu tive que parar. Por quê? Por causa da minha profissão, né, que as pessoas elas ficavam indignadas comigo, falaram, mas como é que você vai buscar alguém na cadeia? Como é que você anda com um marginal dentro da cadeia? Como é que você anda com um cara que está pedido na boca aí dentro do seu carro? Como é que você vai na biqueira buscar? Mas você, sabe? E a vida vai indo. Eu já chorei mais por um caso de um rapaz do que por causa da minha esposa. Ela viu, Deus me revelou quem é a pessoa, e posteriormente eu vi essa pessoa, ajudei essa pessoa e ela morreu. E eu parei, irmão. Eu parei no meio do caminho. Parei, fiquei uns 6 meses afastado da minha profissão, até do meu serviço, porque eu me achava dono das pessoas, sabe? Eu me achava criador delas. Tipo, pega a pessoa, como me pegaram, no lixo, e quando a pessoa, aparentemente, quando ela vai conseguir dar fruto, quando ela começou a andar, Deus literalmente tira a pessoa. Isso para mim começou a causar começou a entortar um pouco o meu cérebro, sabe? Fiquei meio, eu espanei. E posteriormente dei aula em clínica, né? Mesmo sem ser drogado, assim vamos dizer, na acepção da palavra, eu dormi várias vezes, né? Em clínicas, passei finais de anos e fui levando essa vida, né? Só para o irmão ter uma base da minha pergunta. E eu espanei, porque eu briguei com Deus. Falei, não, isso é injustiça. Agora que a pessoa está pronta. E como o irmão falou aí, teve algumas pessoas que eu falei, você vai morrer. Você vai para a cadeia. No outro dia a pessoa morria, no outro dia a pessoa estava na cadeia. Pergunta básica que eu tenho para o irmão, como é que você aguentou tudo isso, toda essa vida, todo esse tempo, e não largou e se aprofundou em estar cuidando de pessoas dessa forma? Bom, é assim, eu tenho uma esposa que ela é muito fiel a Jesus, eu acho que ela me ama muito, que eu lavo o banheiro quase todo dia, né? E eu tenho uma família toda engajada. Agora, vontade de desistir é todo dia. Todo dia eu tenho vontade de desistir. Mas o que não me deixa desistir é um bom dia do pessoal que eu moro com eles. Uma pessoa que me olha diferente. Uma mulher, uma moça, um rapaz que olha diferente para mim e se alegra em conversar. Isso me traz o ânimo de volta, né? Apesar de eu ter uma família toda engajada. Agora, você já teve vontade de desistir? Todo dia, como eu disse. Mas o que me faz continuar é eu saber que está dando resultado à vida do cara.
Mas eu já quis desistir quando meu filho faleceu. Quando meu filho faleceu, eu quis abandonar tudo. Não só o ministério, mas a fé. Eu quis. Eu não sei quantos aqui já perderam filhos, mas ganhar filho, eu acho que é a maior alegria de um homem ou de um casal. Mas perdê-lo é uma maldade, né? E até hoje eu não entendo porque Deus tirou o meu filho. Mas eu sei que ele está no melhor lugar. E por eu querer estar perto dele, um dia eu vou continuar essa vida, né? Mas você está fazendo pelo seu filho? Não, eu estou fazendo por Jesus, mas eu quero ver meu filho, né? E o meu filho, ele estava pronto também. Ele queria ser missionário entre os índios. Ele queria ser dentista. Porque ele falava que ser dentista é a melhor profissão para ser missionário. Porque a pessoa abre a boca, ela não precisa falar, não pode falar, e o ouvido está bem perto da boca do dentista. E aí, se a fé vem de ouvir e ouvir a palavra, ele vai ficar cheio de fé. Meu filho falava isso. Então, como que Deus pode tirar um menino que está pronto para ser missionário? Aí eu falo para você, bom, o mundo não era digno dele, né? Por isso que Deus levou para si, porque Deus o amou tanto que quis levá-lo primeiro. Então, isso me anima, porque teve uma pessoa que testemunhou de Jesus para mim, que foi meu filho. E aí eu não posso desistir de Jesus, porque ele me ama muito, né? E quando eu fui ler a Bíblia de novo, voltar a ler a Bíblia, porque eu fiquei um tempo muito grande sem ler, eu peguei a Bíblia e eu abri em Hebreus, e lá no capítulo 13 está escrito: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Essa é a promessa que eu tenho de Jesus. Eu posso passar necessidade? Posso, mas Ele nunca vai me abandonar. Eu posso perder todas as coisas que tenho? Posso, mas Ele sempre vai estar do meu lado, porque Ele nunca vai me deixar, né? Então, Deus pediu o meu salário, que era 35 salários mínimos, deve dar quase 20 mil agora, né? Com esse salário mínimo. E eu dei. Deus pediu os meus bens, todos eles, eu dei. Deus pediu o meu filho, eu dei. Deus pediu a minha saúde, eu dei. Deus pediu a minha visão, eu dei. E se Ele pedir mais alguma coisa, eu vou dar, porque eu sei que Ele é bom. O que me segura no ministério é saber que Deus é bom comigo, né? Agora, por você trabalhar, isso não te impede de fazer o ministério, né? Tem muita gente que acha que precisa ir para o ministério urgente, mas tem gente que precisa, que o mundo ainda precisa de ponte, então precisa de engenheiro. O mundo ainda precisa de casa, então precisa de arquiteto. O mundo ainda precisa de médico, então precisa de médicos, né? O mundo está doente, precisa de médicos, então a gente precisa ter uma profissão, né? E agora tem gente que tem especificamente o chamado de cuidar de pessoas, e eu acho que eu sou um deles, e Deus é bom, é isso, né? Amém, gente? Tenho certeza que cada um de nós
Vamos sair daqui transformados na nossa mente, nossa forma de pensar, de agir, de como proceder, como jovens, como adolescentes, como adultos, como pais, como mães, seja como for, agora você está despertado para exercer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Através de tudo isso, eu sei que não tem como a gente sair daqui sem ter pontos de interrogações dentro da gente. A gente sai daqui perguntando para nós mesmos: que porcaria eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo para Jesus? Quem eu sou de verdade e o que eu represento para o reino de Deus? Então que nós saímos daqui com esse questionamento mesmo, de querer ser diferente, de querer ser aquilo que nós somos chamados para ser, e não aquilo que o mundo quer nos impor, aquilo que a mídia quer que nós sejamos, aquilo que as pessoas ao nosso redor quer que nós sejamos. Seja o que Jesus quer, seja discípulo dele. Amém? Eu quero falar uma coisa para os jovens que estão entrando nas universidades, se tem alguém. Não procure uma profissão que te dê um salário gigante. Procure uma profissão que vá fazer o reino de Deus crescer. Né? Não importa qual é a profissão, mas que o reino de Deus cresça e não o bolso. Porque se você ganhar muito dinheiro, você vai esquecer de Deus, cara. Né? Então, a única maneira de não esquecer é colocando Ele para decidir qual é a profissão que eu tenho que ter. E vá na dele, que é a melhor coisa que tem. Beleza? Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez pela vida do Paulo. Gente, eu agradeço aqui todos os visitantes, todos que estão aqui pela primeira vez. Agradeço mesmo de coração, pastor Isaías, sua esposa, todos os que estão aí da Igreja Assembleia de Deus Graça. Obrigado mesmo pela presença de vocês, pela banda Tempo de Graça, que vai terminar tocando aí, enquanto você vai cumprimentando um ao outro, a banda Tempo de Graça já pode subir lá, vamos terminar.